Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 16. Como orar, ler a palavra. Citação de E.M. Bounds. Abre aspas. A palavra de Deus é a comida pela qual a oração é alimentada. Fecha aspas. Jesus repreendeu os fariseus por acharem que experimentariam a vida ou a presença de Deus simplesmente porque conheciam a Bíblia. Ele estava dizendo em suma: vocês estudam a Bíblia, mas não querem vir a mim num diálogo contínuo para que experimentem a presença de Deus. Ele repreendeu os fariseus por acharem que estavam experimentando a vida de Deus simplesmente porque conheciam as Escrituras. Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes a vida. João 5, 39 e 40. Não é suficiente apenas estudar a palavra. O propósito é conversar com Deus à medida que a lemos. O propósito do estudo bíblico é criar um diálogo ativo com Deus em nosso coração. Uma maneira pela qual somos fortalecidos em nossa vida de oração é alimentando-nos da palavra, ou seja, envolvendo-nos num diálogo com Deus enquanto a lemos. Por favor, não compreenda mal. Sou totalmente a favor do estudo bíblico, mas afirmo com veemência que o estudo bíblico não se relaciona principalmente com obtermos informações e fatos. Relaciona-se com estabelecermos um diálogo ativo ou uma conversa ininterrupta com Jesus. As Escrituras nos fornecem o material para a conversa na nossa vida de oração. Conversar com Deus enquanto lemos a palavra torna a oração fácil e agradável. Falamos as verdades da palavra de Deus de volta a Ele enquanto a lemos. Ao olhar para os 40 anos de caminhada com o Senhor, percebo que orar, ler a palavra, usar as Escrituras como material de conversação para minha comunicação com Jesus, tem sido a atividade mais significativa da minha vida espiritual. Essa atividade simples é essencial para permanecermos em Cristo. Lembro-me vividamente do dia em que João 5, 39 e 40 atingiu-me como um raio e mudou radicalmente o meu entendimento da oração. Eu tinha 18 anos de idade na época e estava apenas iniciando a universidade. Eu havia separado um tempo diariamente para oração e estudo bíblico. Mas, como disse anteriormente neste livro, os meus períodos de oração eram muito entediantes. Então, deparei-me com a passagem de João, que menciona Jesus repreendendo os fariseus por examinarem as Escrituras, tentando encontrar vida no conhecimento bíblico, em vez de o fazerem num relacionamento com Ele. Estudavam diligentemente a Bíblia sem se relacionarem com Deus. Concentravam-se na palavra escrita, mas negligenciavam Jesus, a palavra viva. Essa passagem me descrevia perfeitamente. De repente, ficou claro para mim que eu estava tentando encontrar vida e experimentar a presença de Deus somente estudando as Escrituras e obtendo mais informações bíblicas. Entendi então que as Escrituras são como uma placa de neon apontando para Jesus. Elas testificam sobre ele, elas nos dizem como é o seu coração. Então li o versículo 40. Não quereis vir a mim para terdes a vida. Quando li que não queriam ir a ele, entendi imediatamente que isso significava que não conversavam com ele. Naquele exato momento entendi.
Eu precisava ir a Jesus conversar com ele enquanto lia a Bíblia. Ir a Jesus nesse contexto indica mais do que termos os nossos pecados perdoados. É um chamado para termos comunhão com Ele enquanto lemos a Bíblia. Naquele momento, entendi que enquanto lia, eu deveria mudar de um modo puramente de estudo para um modo de diálogo e começar a conversar com Jesus, a palavra encarnada, por meio da Sua palavra escrita. Exclamei: Jesus, de agora em diante conversarei contigo ao ler a Bíblia. A luz veio naquele dia e comecei a minha caminhada no que chamo de orar-ler a palavra. Comecei naquele exato momento conversando com ele sobre cada frase enquanto lia a palavra. Pude sentir melhor a sua presença e gostei. E foi impressionante como as coisas mudaram em minha vida espiritual. Comecei a amar a palavra de Deus. Foi um sentimento novo. Fiquei cheio de expectativa em relação a onde essa prática podia levar-me. Agora já se passaram 40 anos e tenho permanecido numa caminhada e aventura gloriosa com Jesus e Sua palavra por todo esse tempo. Não estou dizendo que é glorioso todas as vezes que leio a palavra. Alguns dias em que oro leio a Bíblia sinto tédio, mas normalmente é algo vívido. Essa se tornou minha nova maneira de caminhar desde então e permaneço com ela. Creio que você terá a mesma experiência que tive. Mudanças virão e você começará a amar, ler a palavra e orar. A mudança talvez não ocorra em um dia. Provavelmente se desenvolverá com o passar do tempo, mas persevere. Tenho certeza de que você se alegrará por tê-lo feito e que o seu esforço valerá a pena. Subtítulo: A palavra de Deus permanecerá em você. Com o tempo, as palavras de Deus permanecerão ou viverão em seu coração. Como Jesus prometeu: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. João 15:7. Em outras palavras, as Escrituras impactarão a sua mente e as suas emoções, e assim sendo, a sua vida de oração se desenvolverá. Grandes mudanças certamente ocorrerão na vida espiritual de qualquer cristão que prosseguir em permanecer em Jesus, falando com Ele enquanto lê a palavra. Com o passar do tempo, as palavras de Deus realmente permanecerão ou viverão em seu coração, e isso afetará os seus desejos e a sua vida de oração, como Jesus prometeu. A palavra de Deus vivendo em nós fará com que novos desejos santos sejam concebidos em nós. Esses novos desejos nos tornarão mais sensíveis ao direcionamento do Espírito, até mesmo em relação às orações que decidimos fazer. As Escrituras, vivendo em nossos corações, impactarão a nossa mente e nossas emoções, e assim sendo, a nossa vida de oração estará mais em harmonia com o coração e a vontade de Deus para nós. A oração ficará agradável e mais eficaz à medida que a palavra permanecer mais em nossos corações. Subtítulo: 2 categorias de passagens bíblicas para orar-ler. Há 2 categorias gerais de passagens bíblicas relacionadas a orar-ler a palavra: promessas para crer e exortações para obedecer. As passagens bíblicas que destacam as promessas para crer são as que declaram verdades, como, por exemplo, Deus ama, Deus perdoa, Deus direciona, Deus protege e Deus nos supre. As passagens bíblicas que destacam as exortações para obedecer são as que incluem os mandamentos para andarmos em amor e pureza, para nos humilharmos diante dos outros, para refrearmos o nosso modo de falar, para servirmos aos outros, para darmos tempo e dinheiro a Deus e assim por diante. Promessas para crer.
Quando nos deparamos com uma promessa para crer enquanto estamos lendo a palavra, nós a transformamos numa conversa com Jesus. Há muitos versículos com promessas para crermos, como por exemplo, Deus ama o seu povo, ou Deus nos perdoa, ou Deus nos suprirá, ou nos guiará. Quando me deparo com uma promessa para crer, faço duas coisas. Agradeço a Deus por aquela verdade e peço ao Espírito Santo para me dar mais entendimento sobre ela. Falo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo indistintamente, sem ficar demasiadamente preocupado em relação a qual deles eu deveria dirigir-me. Vamos tomar João 15:9 como exemplo. Como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Primeiramente, agradecemos a Deus por uma verdade específica. Nós a transformamos numa simples declaração de ações de graça ou confiança. Ao ler que Jesus ama você como o Pai o ama, por exemplo, simplesmente ore. Obrigado, Jesus, porque tu me amas com a mesma intensidade com que o Pai te ama. Frequentemente sinto a presença de Deus quando converso com o Espírito Santo dessa maneira. Ele aprecia quando nos envolvemos em conversas com ele. Com o passar do tempo, você perceberá mais da presença do Espírito Santo tocando seu coração enquanto você faz orações, afirmações como essa a ele. Fazemos exatamente o mesmo com outras promessas da palavra, relacionadas ao perdão, ao direcionamento, à proteção ou à provisão de Deus para nós. Ore, Pai, obrigado porque tu me perdoas. Ou, Espírito Santo, obrigado porque tu me direcionarás. Ou, Espírito Santo, creio que tu me suprirás e me protegerás. Em segundo lugar, pedimos a Deus mais entendimento em relação a uma verdade específica. Enquanto você estiver lendo que Jesus ama você como o Pai o ama, por exemplo, você poderá orar: Jesus, dá-me mais entendimento sobre como tu me amas, com a mesma intensidade com que o Pai te ama. Fazemos a mesma coisa com outras promessas. Oramos: mostra-me mais em relação a como tu me perdoas. E Espírito Santo, dá-me mais revelação da tua liderança sobre a minha vida. Pedimos: Jesus, revela-me mais sobre a certeza da tua provisão em minha vida. E Pai, concede o teu direcionamento, provisão e proteção prometidos. É tão simples fazer isso, entretanto, o impacto sobre nós com o passar do tempo é significativo. Amados, garanto que conversar com o Pai, com Jesus e com o Espírito Santo da maneira como acabei de descrever, transformará o seu relacionamento com Deus. Exortações para obedecer. Quando nos deparamos com uma exortação para obedecermos enquanto estamos lendo a palavra, nós a transformamos numa conversa com Jesus, exatamente como fazemos com uma promessa. Muitos versículos nos exortam a obedecermos em relação ao nosso tempo, dinheiro, modo de falar, trabalho, atitudes, comida, bebida, olhos, sexualidade, serviço, relacionamentos, etc. Quando leio uma exortação para obedecer, faço duas coisas. Comprometo-me a obedecer essa verdade e peço que o Espírito Santo me ajude. Uma vez mais, falo com o Pai, o Filho e o Espírito Santo indistintamente. Vamos tomar uma vez mais João 15:9 como nosso exemplo. Como o Pai me amou, eu da mesma forma vos amei. Permanecei no meu amor. Nesse versículo, somos exortados a permanecer em seu amor. Essa exortação para obedecermos envolve várias coisas e envolve várias atitudes para tomarmos. Por exemplo, significa nos concentrarmos ou meditarmos em seu amor, buscando-o e aprofundando-nos em nosso entendimento dele. Levará tempo e concentração para obedecermos a essa verdade específica.
Creio pessoalmente que essa é a exortação de Jesus mais importante na Bíblia. Primeiramente, comprometo-me, nos comprometemo-nos a obedecer a uma verdade específica. Fazemos declarações simples da nossa resolução de obedecê-la. Nesse caso, simplesmente oramos: Jesus, comprometo-me a me concentrar ou permanecer em teu amor. Disponho o meu coração a estudar e a buscar essa verdade na tua palavra e a viver nela. Talvez eu leve 20 ou 30 segundos para comprometer-me uma vez mais a obedecer a essa exortação de permanecer em seu amor. Fazemos a mesma coisa com outras exortações da palavra. Por exemplo, você poderá orar: Pai, comprometo-me a obedecer a Ti no uso do meu tempo e dinheiro. Ou, Espírito Santo, irei submeter-me à Tua liderança em relação à minha sexualidade e comprometo-me a evitar olhar para qualquer coisa que incite a concupiscência. Declaramos: Jesus, comprometo-me a servir a Ti e ao Teu povo com diligência e humildade, até mesmo quando ninguém estiver olhando. E também, Espírito Santo, submeto-me à Tua liderança em relação ao meu modo de falar, até mesmo em relação a bem dizer os meus inimigos. Em segundo lugar, pedimos que Deus nos capacite a obedecer a uma verdade específica. Pedimos que Ele nos ajude, dando-nos sabedoria, motivação e poder para obedecermos em áreas específicas. Por exemplo, quando você ler que devemos permanecer no amor, simplesmente ore: Jesus, ajude-me a permanecer em teu amor. Fazemos a mesma coisa com outras exortações. Por exemplo, você poderá orar: Senhor, ajuda-me a usar o meu tempo e dinheiro de forma como desejas que eu faça. E Espírito Santo, ajuda-me a obedecer à tua liderança em relação ao meu modo de falar e em todos os meus relacionamentos. Uma exortação muito importante para obedecermos, da qual tenho recebido força durante toda a minha vida, é a que diz que Jó fez uma aliança com os seus olhos para não olhar para nada que incitasse a concupiscência em seu coração. Jó 31:1. Tenho feito e refeito essa aliança muitas vezes desde a minha juventude. Digo a Deus: Senhor, faço esta aliança com os meus olhos para obedecer a Ti. Espírito Santo, por favor, ajude-me a obedecer fielmente. Sempre que comprometo o meu coração de uma maneira nova, peço que Deus me ajude a obedecer. Isso é tão simples, entretanto, o impacto é real. Normalmente, sinto a presença de Deus quando converso com o Espírito Santo dessa forma. Subtítulo: Benefícios de orar lendo. Creio que o ensino do profeta Oséias apoia a prática de orar ler a palavra. Ele nos diz para levarmos as palavras conosco ao nos achegarmos ao Senhor em oração. Preparai, pois, o que vais dizer, e retornai para Yahvé, e rogai-lhe, perdoa toda a nossa maldade, todos os nossos pecados, e mediante teu amor misericordioso, aceita a nossa adoração, a fim de que possamos te oferecer o sacrifício dos nossos lábios. Palavras de amor, confiança e obediência. Oséias 14:2. Preparai, pois o que vais dizer é um princípio importante a ser seguido quando entregamos o nosso coração a Deus. Não subestime o valor de levar palavras da Bíblia ao seu período de oração. Elas não precisam estar no formato de uma citação bíblica direta, mas abra sua Bíblia e faça disso seu material de conversa. E enquanto você estiver levando as suas orações curtas a Deus, lembre-se de expressar o seu afeto por Ele, dizendo ocasionalmente: Jesus, eu te amo enquanto procuro te obedecer. E outras frases semelhantes.
À medida que articularmos o nosso amor, gratidão e pedidos a Jesus com frases simples, o Espírito Santo tocará as nossas vidas. Conversando com Deus diariamente dessa maneira, descobriremos que a palavra de Deus se tornará um documento vivo. Conversar com Deus enquanto oramos lendo a palavra é uma maneira prática de fortalecermos o nosso permanecer em Cristo. João 15. Além disso, quando você ora a palavra, você e o Espírito Santo caminham juntamente para fornecer-lhe o ensinamento sob medida para o seu coração, chamado e circunstâncias de sua vida. As Escrituras confirmam que a unção do Espírito em você é o melhor professor. A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém mais vos ensine sobre isso. No entanto, a unção que dele procede é verdadeira, não construída sobre a mentira, e vos ensina sobre tudo o que precisais saber. 1 João 2, 27. O que quero dizer? Simplesmente que quando conversamos com Deus, como descrevi, acabaremos dizendo coisas a Ele que serão novas para nós. Na verdade, é o Espírito Santo falando por nosso intermédio a Deus e dando novas revelações, revelações que saem da nossa própria boca. Tenho aprendido muitas coisas novas nas Escrituras simplesmente orando passagens bíblicas de volta a Deus. Nesse processo, tenho visto coisas novas em passagens antigas e familiares. Essas novas revelações saem dos meus próprios lábios à medida que as declaro ao Senhor em períodos de oração. O Espírito Santo em mim está me ensinando. Ele ama nos ensinar, especialmente enquanto conversamos com Ele. Subtítulo: Lembretes práticos. Como no caso de outras formas de oração, iremos orar lendo a palavra muito mais se agendarmos um tempo para isso. Se orarmos lendo somente quando surgir uma oportunidade, então não o faremos tanto assim. Enquanto você orar lendo a palavra, encorajo-o a falar, lenta e suavemente, e não gritando ou pregando ao Espírito que habita em você. Brevemente, sentenças curtas, não parágrafos. Minimamente, ouça mais do que fala. Com muitas pausas, faça silêncio ocasionalmente. Com gemidos suaves, Romanos 8, 26. E orando no Espírito, 1 Coríntios 14, versículos 2 e 18. Gaste tempo para permanecer prolongadamente na presença de Deus e para falar afetuosamente com Ele. Esporadicamente, diga a Deus: Eu te amo, Senhor. E gaste tempo para registrar os seus pensamentos e orações enquanto você ora, lê as Escrituras. Esse registro o ajudará a assimilar as verdades que o Espírito Santo lhe der e desenvolverá um vocabulário para você conversar com Deus. Tento ter sempre comigo meu livreto de anotações ou notebook em meus períodos de oração, para que eu possa fazer esses registros diários. Subtítulo: Orar lendo as descrições de Jesus. Gosto especialmente de orar ler as passagens sobre Jesus no livro de Apocalipse, que contém 30 diferentes descrições dele. Veja Apocalipse de 1 a 3. Não há nenhum outro lugar nas Escrituras onde Jesus seja revelado com mais profundidade e diversidade do que nesses 3 capítulos. Neles, Jesus revelou-se por meio de sua aparência e dos nomes que usou. Lembre-se, não é suficiente estudarmos essas 30 descrições. Precisamos conversar com Jesus enquanto as lemos. Dessa maneira, o Espírito nos revelará mais sobre Jesus. Uso o acróstico com as palavras ARK, que significa arca, para orar essas descrições de Jesus. Gosto da palavra arca porque no Antigo Testamento ela se refere ao lugar em que a presença de Deus se manifestava
e ela também fala de um lugar de segurança. A arca de Noé foi mantida em segurança durante o dilúvio. Ao nos encontrarmos com Jesus nessas 30 descrições, podemos experimentar a arca da sua presença, como também a arca da sua segurança. Provérbios nos diz: o nome do Senhor é torre forte, sob a qual o justo busca refúgio e permanece seguro. Provérbios 18:10. Como encontramos segurança em seu nome? Uma maneira prática é que, quando os nossos corações são fortalecidos pela meditação em seus nomes e atributos, permanecemos calmos durante as tempestades de pressões e tentações. Permanecer calmos permite que tomemos decisões acertadas durante essas tempestades, ao invés de decisões ruins, impelidas pelo temor, pânico, confusões ou concupiscência. Arca representa agreement, concordância, revelation, revelação, e keep the prophecy, guarde a profecia. Esses são 3 aspectos das orações que encorajam as pessoas a fazerem relacionadas às descrições de Jesus. A. Concordância. Primeiramente, concordamos com quem Jesus é, de maneira bem específica. Por exemplo, tomemos a descrição de Jesus como a testemunha fiel. Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Apocalipse 1:5. Expressamos a nossa concordância simplesmente declarando a Jesus com carinho e gratidão que ele é a testemunha fiel. Por exemplo, ore: Jesus, obrigado porque tu és a testemunha fiel de como o Pai é e de toda a verdade. É o mesmo princípio simples que explicamos anteriormente neste capítulo, expressando em voz alta a nossa concordância com aspectos específicos da pessoa de Jesus. Recebemos inspiração e revelação que nos capacitam a conhecê-lo e a amá-lo mais. E uma vez mais, é muitíssimo simples, embora o impacto em nossos corações seja significativo. Revelação. Em segundo lugar, pedimos revelação de Jesus de acordo com cada uma das 30 descrições, fundamentados na oração de Paulo, para que o Pai da Glória vos dê o espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Efésios 1:17. Por exemplo, peça que o Espírito Santo lhe revele a Jesus como a testemunha fiel, que ele lhe dê mais revelação desse aspecto de quem ele é. Ore: Espírito Santo, mostra-me a glória de Jesus como a testemunha fiel. Pedindo mais entendimento dos aspectos específicos da pessoa de Jesus, continuamente receberemos cada vez mais. Guarde a profecia. Finalmente, respondemos de maneira prática enquanto pedimos a ajuda do Espírito para guardarmos a profecia, como Apocalipse 22:7 nos encoraja a fazer. Bem-aventurado que atende às palavras da profecia deste livro. Atender à profecia refere-se a agirmos com base nos mandamentos e planos de Jesus descritos no livro de Apocalipse. Nós os aplicamos às nossas vidas, respondendo em fé e obediência às verdades específicas em relação ao seu nome. Guardamos a profecia, reagindo de 3 maneiras. 1. Obedecendo aos mandamentos de Deus, que estão implícitos nas 30 descrições de Jesus. 2. Dizendo a mensagem de Deus, enquanto proclamamos as verdades principais que se relacionam às descrições. 3. Orando para que o poder de Deus nos capacite a seguirmos até o fim, a obedecermos e dizermos tudo que está implícito nas descrições. Subtítulo: Exemplos do uso de arca. Apocalipse 1:5 contém 2 descrições de Jesus que podemos orar ler.
testemunha fiel e primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos. Podemos orar em relação a essas descrições usando os 3 aspectos de arca da seguinte maneira: Jesus como a testemunha fiel. Concordância. Jesus, obrigado, porque tu és a testemunha fiel de como o Pai é e de toda a verdade. Tu és a verdade. Obrigado, porque sempre dizes a verdade. Confio no que dizes, porque tu és confiável. Assumiste uma postura pela verdade que custou a tua reputação e vida. Obrigado, porque foste fiel até o fim. Amo a ti e a tua fidelidade. Revelação. Espírito Santo, revela Jesus a mim como a testemunha fiel. Dá-me mais revelação dessa gloriosa verdade. Guarda a profecia. Comprometo-me a falar a verdade, independentemente do que me custar. Espírito Santo, ajuda-me a falar publicamente em defesa das verdades que não são populares. Jesus como primogênito dentre os mortos. Concordância. Jesus, tu és o primogênito dentre os mortos. Obrigado porque tens a supremacia sobre tudo e sobre todos, porque tens poder sobre a própria morte. Revelação. Espírito Santo, revela Jesus para mim como primogênito de Deus. Ensina-me mais em relação à sua supremacia sobre todas as coisas, inclusive a morte. Guarda a profecia. Jesus, eu te servirei como aquele que é superior, obedecendo a ti e atraindo outros a ti em vez de mim. Determino em meu coração viver a luz da ressurreição. Espírito Santo, por favor, ajuda-me a viver esse compromisso na prática. Você percebe o quanto o seu relacionamento com Deus crescerá à medida que você investir tempo na oração devocional? Ao mesmo tempo, o seu poder na oração, o entendimento da palavra e eficácia na oração aumentarão muito. Você poderá crescer ainda mais no amor, na profundidade e no entendimento, aprendendo a apropriar-se dos nomes de Deus e de tudo o que representam. Continue comigo enquanto exploramos esse glorioso assunto no próximo capítulo. Fim da leitura do capítulo 16.